Bom, vamos começar esse vídeo hoje enaltecendo essa linda canga que eu comprei um pouco antes de me mudar aqui para os Estados Unidos, no Brasil, e que já me serviu de canga, que já me serviu de toalha de mesa quando eu me mudei, já serviu de decoração de parede e agora estou usando aqui para cobrir a minha porta, fazendo um cenário um pouco mais bonito para o meu vídeo. Espero que esteja ficando bom na câmera. Enfim, hoje eu vou falar um pouco sobre como foi a minha experiência na minha primeira eleição aqui nos Estados Unidos. E pra quem já tá me perguntando, tipo, os meus pais, mãe, te amo, eu vou fazer o vídeo sobre Alcatraz, mas o vídeo sobre Alcatraz vai me dar mais trabalho. Em primeiro lugar, porque são muitos vídeos que eu gravei lá em Alcatraz. E em segundo lugar, porque quando eu estava em Alcatraz, eu estava com um headphone ouvindo a história que as pessoas estavam falando. Então eu não estava narrando. Na prática, o que eu vou ter que fazer é gravar um vídeo aqui e usar as imagens que eu gravei em Alcatraz pra cobrir o que eu tô falando. Então vai dar um trabalhinho e eu quis gravar esse vídeo primeiro. Bom, enfim. Terça-feira foi a eleição aqui nos Estados Unidos e foi a primeira vez que eu votei pro governo americano. Eu nunca tinha feito isso, eu já votei duas eleições no Brasil. Esse ano eu escolhi não votar para as eleições brasileiras, não porque eu não quisesse votar, mas porque eu não poderia votar na cidade onde eu tô e eu escolhi não viajar para votar. Então eu não botei o meu título em transe, meu título ainda tá no Brasil. Eu não tô com certeza agora, mas alguém tinha me falado que na verdade eu nem poderia botar meu título em transe porque eu precisaria estar morando 3 meses fora do Brasil, coisa que eu ainda não tava quando foram as eleições. Mas enfim, acabei não votando. Mas eu votei para as eleições de meio de mandato, que eles chamam, midterm elections, aqui nos Estados Unidos. Bom, as eleições de meio de mandato, elas na verdade não são exatamente meio de mandato, elas são de mandato completo, obviamente. Mas elas representam algo muito importante aqui, porque representam se o presidente ele vai continuar tendo apoio do Congresso, do Senado, pelos próximos 2 anos, que é quando ele tá na metade do governo dele. E eu senti muitas diferenças entre as eleições brasileiras e as eleições americanas, e eu queria comentar um pouco sobre isso. E também falar um pouquinho sobre eleições de uma forma geral. Bom, para começar, as eleições americanas elas não têm o voto eletrônico. E isso é uma das coisas que eu mais queria falar nesse vídeo. Porque eu vejo muitas pessoas questionando a questão do voto eletrônico, da segurança do voto eletrônico e do fato do Brasil ser um dos únicos, eu acho que são 2 países, se não me engano, o Brasil e mais um, que usam o voto eletrônico. E eu sempre me perguntei também por que só o Brasil usa o voto eletrônico. Também foi uma coisa que eu gostaria de saber. Mas eu me toquei de uma coisa quando eu vim para as eleições pra cá, que é claro que os americanos questionam os resultados das eleições e muitas vezes eles falam de questões de fraude, sim, mas não da mesma forma como o brasileiro vê. E isso pra mim fica muito claro com uma coisa específica. Uma das formas de você votar aqui nos Estados Unidos é você, por exemplo, eu não tenho uma caixa postal, então eu fui até o local, eu preenchi o papel e eu votei. Mas muitas pessoas recebem a cédula, vamos dizer assim, papel no qual eles votam, por correio e reenviam para o governo por correio. E assim, a minha experiência de eleições no Brasil, além das eleições que eu fiz para presidente e para governador, essas coisas, foram eleições de centro acadêmico. E uma eleição de centro acadêmico, que você parar pra pensar, uma eleição muito menos importante do que essa eleição de meio de mandato. Eu lembro da galera do meu, não do centro acadêmico, mas no diretório geral acadêmico do DCE, da UFRJ, as chapas que estavam concorrendo, elas dormiam no lado da urna. Porque essa ideia de que alguém vai chegar lá e botar um voto fraudado, ela é muito forte. E quando eu contei pros meus amigos do Brasil que aqui uma das opções era você votar por correio, cara, eu lembro que a galera começou a rir, tipo, porque a gente não consegue imaginar isso funcionando no Brasil. Eu realmente não consigo acreditar que um voto chegaria correto se a gente tivesse eleições por correio. É um pouco opinião pessoal, é totalmente opinião pessoal no caso, mas realmente foi uma coisa que eu parei pra pensar, talvez faça sentido a gente ter o voto eletrônico, porque eu não consigo confiar nesse voto de papel nesse sentido.
Enfim, então tem essa questão, você pode votar por correio e depois eu soube que você pode votar também por e-mail. Eu tenho um amigo que tá no Brasil, ele é americano, assim como eu. No caso, nós somos brasileiros e americanos, nascidos aqui, mas criados no Brasil. E ele me falou que ele votou por e-mail e assim, não boto fé. Não boto fé que não ia ter fraude, não. Não boto fé nem que não tem fraude aqui, sendo bem honesto. Mas enfim, essa é a primeira diferença. Como eu tava falando, o voto não é eletrônico. Então o que acontece é, você recebe um papel que tem mais ou menos esse tamanho. E eu me senti de volta ao Enem. Porque o que você tem que fazer. Porque aqui não é tipo contar. Eu não sei porquê, idiota. Eu achava realmente que tinha uma pessoa que ficava lá contando os votos. 1, 2, 3 pro Trump, 4, 5, 6 pro Hillary. O que você faz é você recebe um papel, tem o nome dos candidatos e você tem que fazer aquela coisa de preencher o círculozinho, sabe? Tipo o que você nem faz na prova do Enem. E aí, depois de tudo, tem um leitor, meio que um scanner, que ele vai ler todos os resultados. Uma outra diferença da eleição aqui nos Estados Unidos para a eleição no Brasil é que aqui a eleição, ela junto com os cargos que estão sendo eleitos, existe também várias consultas populares durante as eleições. E eu achei que isso faz um sentido enorme. Eu nunca parei pra pensar por que a gente não faz isso no Brasil. Porque no fundo, 2 anos pra você aprovar uma lei não é tanto tempo. E nós temos eleições de 2 em 2 anos. As pessoas já são obrigadas a votar de 2 em 2 anos. Então eu acharia essa ideia dessa participação, das pessoas irem e votarem nas leis especificamente, ou nas measures que eles chamam aqui, nos projetos especificamente, eu acharia que seria muito positivo. Não sei, vocês comentem. Venham conversar comigo, deixa nos comentários do vídeo, enfim, vamos falar sobre isso. Como seria se de 2 em 2 anos nós pudéssemos votar legislações importantes, votar coisas importantes que, mesmo que fossem propostas pelos atuais deputados, etc. Eu acho legal essa ideia de uma democracia muito mais participativa. Eu votei em várias leis e eu achei isso muito bacana, muito legal. Aqui nós tivemos este ano votação para governador da Califórnia, foi um democrata que ganhou. E eu via muitos discursos aqui muito parecidos com coisas que eu via no Brasil. Então eu achei até engraçado porque o outro candidato, o republicano que estava concorrendo, a campanha dele foi muito baseada em eu não sou um político, eu sou uma pessoa de fora, eu nem queria me candidatar, eu preciso me candidatar nessa missão de salvar a política, porque tá tudo errado o que tá aí, então vamos tentar participar. Mas enfim, e muitas das coisas muito similares, mas sem essa zoeira que tem tão grande no Brasil. Outra coisa é que aqui você vê realmente as pessoas comprando as ideias, comprando os candidatos. Então eu ando muito na rua, eu andava, né, porque agora já tiraram, mas eu andava na rua e eu via diversas placas escrito o nome dos candidatos, as pessoas botam na porta de casa o que elas querem aprovar e o que elas não querem aprovar. E esse ano, como eu estava falando da questão das leis que eles propõem aqui, o grande lance dessa eleição não foi nem tanto os candidatos em si, mas foi uma lei muito polêmica que foi proposta para a cidade, chamada Measure T. O que é Measure... Não sei, eu não tenho certeza como se pronuncia, mas enfim. O que é Measure T se propõe assim. Bom, enfim, explicando um pouquinho sobre Lake Tahoe. Lake Tahoe é uma cidade turística muito bonita, muito bonita, que teve um crescimento significativo por conta do Airbnb. O Airbnb são esses aluguéis de temporadas que acontecem. E dentro da cidade, eles trouxeram empregos, eles trouxeram muito investimento de imposto, esse tipo de coisa. Só que eles também trouxeram alguns problemas para algumas pessoas. E muita gente que eu vi aqui na cidade estava reclamando do fato dos aluguéis de temporadas muitas vezes não serem tão fiscalizados, das pessoas acharem que poderiam descumprir as regras da cidade simplesmente por estarem aqui em temporada.
Coisas que poderiam acontecer também no hotel, mas no fundo o hotel é mais controlado. E aí, algumas pessoas decidiram propor uma lei que proibisse o Airbnb em zonas residenciais da cidade. É um pouco complicado explicar um pouco o que é a cidade, porque tem muitas coisas que fazem parte de South Lake Tahoe, mas que não fazem parte dessa área da cidade. Eu moro num lugar que votaria pela Major T. Muita gente não votou, muita gente não pôde votar. Mas enfim, eu votei pela Major T. E eu votei não para a Major T. E por que eu votei não? Uma das coisas interessantes de quando eles fazem essas propostas de lei aqui é que você recebe no papel. Eu vou tentar botar minha cédula, tipo, não a minha, obviamente, porque ela tá na urna. Mas eu vou ver se eu consigo pegar na internet um exemplo de cédula, se eu não achar. Não achei. Mas enfim, que na proposta de lei eles falam o impacto fiscal que cada uma dessas leis vai ter. E a Major T, em primeiro lugar, ela teve um impacto fiscal de 3 milhões de dólares anuais. E isso é muito dinheiro pra uma cidade. Mas o principal motivo não é esse. O principal motivo é que, por mais que eu entenda e eu aceite que muitas pessoas têm problemas sim com a questão dos aluguéis de temporada, eu acho que a Major T, da forma como ela foi escrita, ela foi extremamente mal escrita. Simplesmente chegar e proibir qualquer Airbnb em zonas residenciais, em zonas comerciais ainda estaria permitido, em zonas residenciais, não seria a solução para o problema e não seria uma boa solução para o problema. Em primeiro lugar, porque ela tira assim, empregos de pessoas que vêm aqui trabalhar, pessoas que estão investindo na cidade, mas também porque ela negligencia o fato de que isso é uma realidade hoje em dia, que as pessoas vêm aqui de Airbnb. E em vez de nós tentarmos controlar os problemas causados por essa questão, a gente simplesmente vai chegar e proibir, porque é mais fácil. Porque é a forma fácil de resolver o problema. E eu sempre falo que eu acho que a gente não deveria aprovar leis mal escritas. Por mais que eu entenda que exista o problema, eu sei que hoje, se aprovar a Measure T, significa que ela vai durar durante muito tempo. Pouco provavelmente ela vai ser revogada com facilidade, até porque ela foi uma aprovação popular. E em vez de nós pressionarmos nossos governantes para que eles escrevam leis que realmente resolvam o verdadeiro problema, a gente simplesmente corre para a solução fácil. E nesse caso a solução fácil foi proibir não só o Airbnb, mas os aluguéis de temporada. Mas infelizmente a Measure T passou. E eu não sei como vai ser pra South Lake Tahoe isso, e eu não sei como vai ser pro turismo, mas eu sei que já tá tendo alguns impactos, já teve gente sendo demitida na prefeitura, algumas reformas que eles estavam prometendo já não vão acontecer. Mas é isso, é com isso que a gente tem que lidar agora, e eu talvez fale um pouco mais sobre isso, porque eu vou ver como as coisas vão rolar a partir de agora. Eu não tenho certeza quando a lei começa a valer, eu acho que começa a valer a partir de janeiro do ano que vem. Aqui tem muito aluguel de temporada, tipo, muito mesmo. E eu não sei como vão ficar as pessoas que muitas vezes dependem desse dinheiro do aluguel de temporada. Realmente não sei. Mas eu queria contar um pouco pra vocês como foi a minha eleição. Ah, uma outra coisa. A eleição aqui nos Estados Unidos, ela não é obrigatória, então a participação, ela não é tão grande. E eu acho isso interessante porque, de alguma forma, o voto, ele é um direito. Mas no Brasil ele também é um dever. Aqui nos Estados Unidos ele é um direito. Mas o seu direito de não votar, ele é tão grande quanto o seu direito de votar. Você tem o seu direito de se abster e não querer participar daquela eleição. Não porque você tem algum problema, não porque você não pode estar lá, mas porque você não quer. E isso faz com que a participação da eleição, obviamente, não seja tão significativa. E acontecem algumas coisas engraçadas. Por exemplo, teve ano em que a eleição aqui nos Estados Unidos ela teve menos voto do que a final do The Voice. Prioridades nessa vida. Mas enfim, quando você termina de votar, uma coisa que você ganha é um sticker. Eu ganhei um sticker, um adesivo escrito "Eu votei". E muita gente anda aqui e é muito legal porque ao mesmo tempo que existem as campanhas presidenciáveis, as campanhas para governadora, as campanhas para os diversos cargos em que eu votei aqui, também existem campanhas para que as pessoas saiam das suas casas e vão votar.
E eu acho isso muito, muito bacana, eu acho isso muito, muito legal. Porque mostra o quanto as pessoas querem incentivar essa participação de uma forma, em algum grau, espontânea, mas de alguma forma tão... Como é que eu vou dizer? Incentivando as pessoas a entenderem a importância do voto e não votarem simplesmente porque você tem essa obrigação, porque senão você vai ter que pagar uma multa, porque senão, de alguma forma, você vai ser prejudicado por não votar. Então, foi uma experiência interessante. Não sei como vai se desenrolar as coisas a partir de agora, mas se eu sentir algum impacto por causa de alguma coisa que foi por causa das eleições, eu volto a falar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê por aí.